Bem-vindos a mais um Mergulho Profundo. Hoje a gente vai se aventurar pela mente de um professor de literatura na França. É um cara que está tentando se encontrar no meio de um turbilhão de mudanças, sabe? Tipo, imagina só. A França está passando por uma reviravolta política enorme, um partido islâmico chegou ao poder, e esse professor, o narrador da história, está completamente perdido tentando entender o que está acontecendo e qual é o lugar dele nesse novo mundo. O Houellebecq, o escritor, ele tem essa capacidade incrível de captar a atmosfera da época, né? De mostrar como uma parcela da sociedade francesa estava se sentindo naquele momento, sabe? E o livro que a gente vai mergulhar hoje, Submissão, não foge de temas polêmicos, tipo a crise de identidade, a perda das tradições e o que significa ser livre num mundo que muda o tempo todo. E logo de cara, o narrador já se mostra bem desiludido. Ele terminou o doutorado e, em vez de se sentir livre, ele sente que perdeu alguma coisa importante. Parece que a grande conquista acadêmica, que deveria abrir um monte de portas para ele, acabou prendendo ele numa nova realidade, né? E essa sensação de frustração acaba se misturando com as reflexões dele sobre os relacionamentos que ele teve no passado. Ele descreve a vida amorosa dele como uma sequência de estágios que levam inevitavelmente ao casamento. E parece que ele não está muito feliz com essa ideia, né? Porque você acha que isso incomoda tanto ele. Acho que tem a ver com as expectativas da sociedade, sabe? Com aquelas regras invisíveis que meio que ditam como a gente deve viver o amor e os relacionamentos. O narrador, ele enxerga um caminho já traçado pra ele e parece que ele não tem certeza se esse é o único caminho ou o melhor caminho a seguir. É como se ele se sentisse pressionado a se encaixar no modelo que não serve mais pra ele. E aí o mais curioso é que ele procura refúgio em lugares inusitados pra lidar com essa crise, né? Tem uma passagem hilária no livro em que ele, depois de um tempo sem sexo, resolve assistir pornografia online pra se convencer de que ele ainda é normal. Essa é uma sacada genial do Houellebecq, né? Ele usa o humor pra revelar uma fragilidade do personagem, uma insegurança. E se a gente pensar bem, essa cena ela se conecta com a trama toda, com a questão da masculinidade, do envelhecimento, sabe? O narrador usa a pornografia como uma forma de se avaliar, de se sentir parte do mundo. É uma forma de lidar com as ansiedades que a sociedade impõe sobre a gente. É verdade. É uma cena engraçada, mas que revela uma vulnerabilidade profunda. E essa vulnerabilidade, ela só aumenta ao longo da história, né? Principalmente quando os problemas políticos começam a se misturar com as questões pessoais do narrador. Com certeza. E é aí que o livro mergulha de cabeça naquela tensão entre o que a gente deseja como indivíduo e as mudanças que acontecem na sociedade. A ascensão do Partido Islâmico não é só um fato político, ele funciona como um gatilho que força um narrador e a gente junto com ele a questionar os próprios valores, os próprios preconceitos. E aí a história fica ainda mais interessante, você não acha? Nossa, sem dúvida. E é por aí que a gente vai continuar nosso mergulho na próxima parte. Vamos descobrir como essas mudanças políticas impactam a vida do narrador e como ele reflete sobre o lugar dele nesse novo mundo. Até a próxima. Até lá. E aí, vamos voltar para dentro da cabeça do nosso professor. A gente viu na primeira parte como ele está se sentindo meio perdido, né? Desiludido com a vida acadêmica, confuso com as relações, e agora a França inteira está mudando com esse novo partido islâmico no poder. Como é que você acha que está lidando com tudo isso? Olha, a sensação que o Houellebecq passa é de um terremoto, sabe? Mas, em vez de destruir prédios, esse terremoto está mudando costumes, crenças, as coisas vão se transformando aos poucos, mas de forma profunda. O narrador, por exemplo, ele começa a reparar que o comportamento das mulheres em público está diferente, principalmente na maneira de se vestir. E isso deixa ele encucado, sabe? Às vezes até incomodado. Tipo, ele se sente um estranho no próprio país. Isso. E o legal é que ele não é o único. O Houellebecq coloca ele para conversar com várias pessoas, colegas de trabalho, gente que ele conhece por aí, até especialistas. Cada um reage de um jeito a essa nova situação política. Uns ficam com medo, outros até veem a mudança com bons olhos. E tem aqueles que só estão tentando se adaptar, sabe? Vive num dia de cada vez. A França sempre foi um país muito ligado à laicidade, né? A separação entre religião e Estado é super importante para eles. Imagina o impacto que a chegada de um partido islâmico no poder causa. Total. E é nesse contexto que o narrador recebe uma proposta irrecusável, um cargo na Sorbonne, com um salário incrível. Só que tem um porém. Quem está oferecendo emprego é o novo governo islâmico. É como se a história te perguntasse, e aí, o que você faria para garantir o seu futuro? Caramba, que decisão difícil, né? Aceitar a proposta significaria se curvar a um novo regime, né? Abrir mão de alguns valores em troca de segurança, de status. Mas se ele recusar, pode ser o fim da linha para ele na carreira acadêmica. E agora, o que ele faz? Aí que o Houellebecq é mestre, ele não te dá uma resposta fácil. O narrador fica completamente dividido tentando achar justificativas para qualquer decisão que ele tome. Ele até se refugia nas pesquisas dele, sabe? Tentando encontrar paralelos com outros autores, tipo Huysmans, que também passou por crises existenciais e espirituais. Huysmans se converteu ao catolicismo, né? Será que o narrador também está buscando algum tipo de conversão? Pode ser uma interpretação. A busca por significado, por um lugar no mundo, é central no livro. Em um mundo que está sempre mudando,
O que nos ancora? Quais são os valores que a gente segue? São perguntas que o narrador, e a gente junto com ele, é obrigado a se fazer. E a resposta, muitas vezes, não é simples nem confortável. O livro te faz pensar, né? Te coloca no lugar do personagem e te faz questionar o que você faria. Submissão é perturbador e fascinante ao mesmo tempo. Exatamente. E essa imersão na cabeça do narrador continua na próxima parte. Vamos acompanhar a decisão final dele e as consequências dessa escolha. Prepare-se para mais reviravoltas. E chegamos na parte final do nosso mergulho em submissão. A gente acompanhou o narrador passando por cada fase, né? A desilusão, as mudanças na França e, no final das contas, aquela proposta irrecusável da Sorbonne. Uma decisão que coloca em jogo tudo que ele acredita, os valores dele. E aí o que você acha? Ele aceita ou não? O mais incrível do Houellebecq é que ele não transforma o narrador num herói ou num vilão, sabe? Ele é um cara comum, cheio de dúvidas, de vontades, tentando dar um sentido para a vida no mundo que parece ter saído dos eixos. E essa busca por significado leva ele a tentar justificar a submissão. Ele compara a história dele com a jornada espiritual do Huysmans, que encontrou paz no catolicismo. Que é como se estivesse procurando um lugar seguro no meio do caos, né? Uma maneira de se adaptar a essa nova realidade, que ao mesmo tempo assusta e atrai ele. Exatamente. E essa ambiguidade que faz o livro ser tão interessante, ele faz a gente se questionar nossas próprias convicções, sabe? Pensar no que a gente faria se estivesse no lugar dele. O que você acha que leva ele a aceitar a proposta? Seria a vontade de ter poder, a busca por segurança, ou talvez algo mais profundo, tipo a necessidade de se sentir parte de algo maior? O Houellebecq vai além da crítica política e toca em questões bem profundas, né? Ele mostra a fragilidade humana, a necessidade de encontrar um propósito no mundo que parece cada vez mais caótico. E a grande surpresa para mim foi como o narrador aceita essa nova realidade e até encontra uma certa paz nessa submissão. Essa parte causa bastante discussão. Tem gente que interpreta como uma crítica à acomodação, à perda dos valores individuais em nome de uma falsa estabilidade. Outros veem como uma busca sincera por significado, uma forma de ter paz interior no mundo que parece ter perdido a direção. O legal é que o Houellebecq não dá respostas prontas, né? Ele te deixa pensando, te faz questionar seus próprios valores, o que você acha importante na vida. É isso mesmo. Submissão é como um espelho que reflete as nossas próprias angústias, as nossas buscas. Ele nos desafia a pensar no que realmente importa, no que a gente está disposto a sacrificar pelos nossos ideais, pela nossa segurança, pela nossa necessidade de pertencer a algum lugar. Então, depois desse mergulho profundo, o que fica para você? Que reflexões o livro te provocou? Olha, acho que submissão nos ensina que não existem respostas fáceis. Num mundo em constante transformação, a busca por significado é uma jornada individual. E cada um tem que encontrar o próprio caminho, questionando, refletindo e principalmente tentando entender a complexidade da experiência humana. E você, o que achou dessa viagem? Que perguntas o livro deixou em aberto para você? É isso aí, pessoal. A gente se encontra no próximo mergulho profundo.